Se você está nos visitando hoje pela primeira vez, você está chegando no dia em que nós vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis capítulo 12. Nós estamos no livro de Gênesis desde o começo do ano, trecho por trecho, lição por lição, tentando encontrar verdades espirituais, tentando encontrar mensagem e princípios e preceitos e ensinamentos da palavra de Deus aqui para nós. Os irmãos sabem que costumeiramente eu lhes peço para se colocar em pé, mas hoje não, porque eu vou lendo o texto e comentando à medida que nós formos caminhando a partir do versículo 10 do capítulo 12 de Gênesis. Gênesis 12, 10. Vamos nos lembrar que Abrão tinha tido um encontro com Deus. Está lá em Atos capítulo 7, o Deus da glória apareceu a Abrão, nosso pai. Então nós temos na Bíblia a verdade de que Deus, por sua própria iniciativa, por sua própria graça, por sua própria vontade, entrou de maneira sobrenatural na vida de Abrão. A Bíblia ainda nos diz que antes disso, Abrão era um idólatra, servia ídolos. Não era um homem diferente dos demais, mas foi a graça de Deus que ele veio ao encontro. Nós só podemos imaginar o que terá sido isso, comparável talvez com o encontro que o próprio Jesus proporcionou ao inimigo Saulo, que depois foi transformado num Paulo, porque teve um encontro com Deus. E Deus disse a ele: sai, e ele saiu. Vai, e ele foi. Então a mensagem que nós tivemos nos primeiros versículos foi isso: Abrão andando pela fé, seguindo a caminhada que Deus lhe tinha proposto e partindo rumo ao desconhecido. Mas enfatizei naquela mensagem que é exatamente quando seguimos a Deus pela fé e Deus nos diz para ir e vamos, e Deus nos diz para sair e saímos, e é isso que nos permite vivermos experiências com Deus. A segurança das nossas garantias não nos permite vivermos experiências com Deus. Aquilo que nos parece muito aconchegante e cômodo não nos permite vivermos experiências com Deus. Mas a obediência pela fé, o seguir a vontade de Deus pela fé, nos permite vivermos experiências com Deus. Circunstâncias difíceis, crises, provações, adversidades nos permitem vivermos experiências com Deus. Provai e vede que o Senhor é bom. Depois então, de ter tido seu encontro pessoal com Deus, depois de ter edificado um altar, e o versículo 8 nos diz que ele invocou o nome do Senhor, o nome próprio, o nome divino, o nome pessoal de Deus, nós chegamos ao versículo 10 e encontramos a primeira provação do novo convertido Abrão. Havia uma fome naquela terra. A síntese da mensagem que nós vamos, o Senhor permitir, e o tempo também, até o capítulo 13, são duas provações. A primeira, na qual Abrão falhou terrivelmente, e a segunda, mais difícil inclusive, mais dolorosa, mais do íntimo do peito, na qual pela graça de Deus ele prevaleceu. O teste foi este, está nos apresentado aí no versículo 10, havia fome naquela terra. Nada tão capaz de espantar o coração humano do que o horizonte de escassez. Nós vivemos muito longe disso. Todas as conveniências da nossa sociedade, toda a estrutura que a sociedade constrói é para nos garantir que o perigo da escassez não seja nem remotamente possível. Tudo é abastecido. Sua casa é abastecida, bem como o mercado a partir do qual você abastece a sua casa. Tudo é abastecido. E talvez o fato disso não apenas esconde o temor que o ser humano tem da escassez, ressalta. Nós nos abastecemos para garantir que não enfrentaremos esse problema. Você se lembra das crises, microcrises, que nossa sociedade já viveu, como a pandemia?
Você se lembra antes da pandemia de 2018, a greve dos caminhoneiros? E as pessoas se esbofeteando no supermercado para garantir o arroz, para poder garantir que a casa dela estaria abastecida a despeito da casa do outro. O medo da escassez. Nós nunca passamos, como sociedade coletiva, individualmente no lar, perto disso aqui. Abrão viveu uma fome, havia fome na terra. Algo muito desestabilizador. Algo muito capaz de abalar uma pessoa. Especialmente quando essa pessoa, esse Abrão, já tinha acabado de romper com a segurança, com as garantias, com a estabilidade que ele tinha em Harã, rompeu com aquilo, para seguir Deus pela fé, e agora ele olha para o céu e diz: eu vim para te seguir na fome. Havia fome na terra. A fome era um teste. Toda situação difícil é um teste. Mas nesse teste, no teste da fome, Abrão, em vez de confiar em Deus, recorreu ao Egito. O versículo 10 diz: e desceu Abrão ao Egito, para peregrinar ali, porquanto a fome, diz o versículo, era grande na terra. Então, em vez de confiar em Deus, Abrão recorreu ao Egito. Parecia, humanamente falando, que o Egito era uma terra que tinha garantias e provisões, e que ele poderia se abastecer dos recursos do Egito, mas ele tinha acabado de ter se encontrado com o Deus vivo, e o Deus vivo tinha feito a ele grandes promessas. Deus disse a ele: eu te abençoarei. Eu te abençoarei, tu serás uma bênção, versículo 2 e 3, abençoarei os que te abençoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele estava tendo um encontro com Deus, e Deus estava jurando e prometendo bênçãos. Então ele poderia poderia sim ter confiado em Deus, na promessa de Deus. Mas pareceu-lhe mais fácil recorrer àquilo que os seus olhos contemplavam, aquilo que a sua mente aceitava. Pareceu-lhe mais fácil ir para o Egito. Os comentaristas, você vai achar isso interessante, nos dizem que naquele tempo o Egito já era um paganismo horroroso, uma invocação horrorosa de ídolos, de demônios. E para ir para lá, para garantir o pão, na marmita, Abrão abandonou os altares que ele tinha edificado para o Deus vivo. Abrão abandonou a terra que Deus tinha dito que lhe daria. Tudo em troca de uma garantia aparente. Tudo em troca de uma certeza deste mundo na qual se apoiar. John MacArthur, a quem eu muito admiro, já está com a idade um pouco mais avançada, a saúde um pouco debilitada, faz cerca de um ano que não prega mais, mas no seu comentário desta passagem deixa uma lição: se você busca a provisão de Deus, siga a direção de Deus. Não há provisão nem bênção na desobediência. Deus não te protegerá por meio de uma transgressão. Ele pode te proteger apesar disso, mas não te protegerá por meio dela. Deus não proverá por meios escusos, nem desonestos, nem pecaminosos. Para ir para o Egito, repito, Abrão abandonou seus altares. Para ir para uma terra povoada por horrendos ídolos, pareceu-lhe uma garantia, uma segurança. Algo que o inimigo sabe que essa isca, 10 vezes que ele julgar a isca da segurança, 10 vezes a gente morde. E você acha que ele achou solução no Egito? Ele achou mais e mais problemas. Versículo 11, aconteceu que chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa à vista. E será que quando os egípcios te virem dirão: esta é a sua mulher, e matar-me-ão a mim, e a ti guardarão em vida? Peço-te
Dize, peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa e que viva minha alma por amor de ti. O que é que ele sabia a respeito do Egito, onde ele estava querendo se alimentar? Ele sabia que as pessoas ali eram num nível tal de imoralidade, que matariam um homem para ficar com a esposa dele. Ele sabia disso. Ele sabia, ele estava conscientemente levando a família dele para lá. Em troca de quê? De pão? Não, nem de pão. Da expectativa de pão. Repito, para ênfase. 10 vezes Satanás joga a isca da segurança. 10 vezes a gente morde. Em vez de encontrar solução, ele encontrou mais problemas. Em vez de encontrar soluções, ele encontrou mais problemas. O que ele trouxe do Egito? 2 coisas. Riquezas que viraram problema, no capítulo 13 você vai ver isso. E Agar, serva de Sarai, que virou problema lá na frente. Não trouxe uma boa lembrança, um cartão postal, um bibelôzinho das pirâmides. No Egito, número 3, em vez de ser fiel, Abrão criou um esquema de pecado. Uma estratégia, uma trama. É pouco honroso saber o que Abrão fez. Rebaixa nossa imaginação do pai da fé, do amigo de Deus. Mas se eu sempre enfatizo esse ponto, novamente eu enfatizarei. A Bíblia não coloca retratos falsos das pessoas. Mesmo o amigo de Deus, mesmo o pai da fé, o retrato que nós temos dele é verdadeiro até naquilo que é embaraçoso. O que para nós confirma quão genuína e verdadeira e confiável é a Bíblia. Então ele trama com a esposa, vamos combinar uma mentira. Marido e esposa combinarem pecado não torna o pecado válido em nome de Jesus, amém. E aconteceu que entrando Abrão no Egito, viram os egípcios que a mulher era muito formosa. E viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na diante de Faraó, e foi a mulher tomada para a casa de Faraó. E o bonito, calado, em troca de pão. Não, em troca da expectativa de pão. E fez bem a Abrão por amor dela. Comprou a dignidade e teve ovelhas, vacas, jumentos, servos e servas, jumentas e camelos. Só não teve honra, não teve dignidade, não teve integridade, não teve nada daquilo que realmente vale, daquilo que realmente permanece, daquilo que realmente é eterno. É triste, irmão, porque a fome não condicionou nenhuma destas coisas. Como situações não condicionam nenhuma das nossas respostas pecaminosas. Situações tiram de dentro do nosso coração o pecado que já está lá. Situações externam, desmascaram, demonstram, não fazem nem causam. Fome é só uma fome. Fome é só uma adversidade. Não tem nada a ver com fome vender a esposa em troca de jumentos. Mas você percebeu que essa riqueza o aprisionava? Porque a cada jumento que lhe era dado, a cada vaca, a cada ovelha, era mais e mais difícil para ele sequer pensar em romper com aquela situação. Era cada vez mais difícil para ele cogitar falar a verdade. Era cada vez mais difícil para ele pensar, não, eu preciso sair desse Egito. O pecado te leva para mais longe do que você quer ir, te segura lá por mais tempo do que você quer ficar, e te custará mais do que você está disposto a pagar. Ouviu? O pecado te leva mais longe do que você queria ir. Te faz ficar lá mais tempo do que você queria ficar. E te custa mais do que você estava disposto a pagar. Essa frase não é minha, Adrian Rogers, mas pergunta para Abrão se não é verdade. O versículo 17 nos diz que o Senhor feriu a Faraó e a sua casa com grandes pragas,
por causa de Sarai, mulher de Abrão. A intervenção divina nos mostra que o Senhor nosso Deus é um Deus sério, é um Deus zeloso, é um Deus santo. E depois que isso aconteceu, o versículo 18 nos mostra o ápice da humilhação. Então chamou Faraó a Abrão e disse: que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que me disseste é minha irmã? Por isso a tomei por minha mulher. Agora, pois, eis aqui a tua mulher, toma e vai-te. Abrão, o pai da fé, o amigo de Deus, o homem a quem o Deus eterno tinha se revelado, foi repreendido por um pagão, foi exortado por um incrédulo, foi admoestado por um idólatra. É muita humilhação. E pior, versículo 20, Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele e acompanharam. Sabe o que quer dizer? Ele foi escoltado para fora do Egito. Faraó apontou alguns brutamontes lá, armados, e disse: certifiquem-se de que ele saiu. Foi expulso da terra. Consegue, irmão, se colocar no lugar de Abrão? Consegue imaginar a hora em que a ficha caiu 1 centímetro adentro, quero dizer, afora da fronteira do Egito, quando talvez ele pensou: meu Deus, que besteira eu fiz, que humilhação desnecessária, exposto, publicamente exposto, expulso, o pai da fé, deportado, para usar a linguagem de hoje, escoltado para fora, desmascarado. E aqui nós vemos, irmão, a bondade de Deus em ação. Subiu, capítulo 13, versículo 1. Subiu, pois, Abrão do Egito para o lado do sul, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e com ele Ló. E era Abrão muito rico, em gado, em prata, em ouro. E fez as suas jornadas do sul até Betel. Preste atenção neste versículo. Até Betel, capítulo 12, versículo 8. Foi onde ele invocou um altar, onde ele edificou um altar, onde ele invocou o nome do Senhor. Até ao lugar onde a princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, capítulo 13, versículo 4, até ao lugar do altar que outrora tinha feito, e Abrão invocou ali o nome do Senhor. Essa história, irmão, esse detalhe, essa narrativa, não está construída só para nos situar geograficamente. Ela está escrita para nos demonstrar um regresso. Número 5, o regresso que significa muito. Abrão não estava regressando para a terra somente, sequer era dele ainda. Abrão estava voltando para Deus. Ele estava voltando para a confiança em Deus, para a dependência de Deus. A fome continuava. Ele tinha sido expulso, a fome permanecia. Ele não estava voltando só geograficamente, era para Deus que ele estava voltando. Voltou para o altar, voltou para o lugar onde ele ofereceria sacrifícios para Deus, voltou a invocar o nome do Senhor. A bênção do ponto aí no número 5 é a bênção da humilhação, glória a Deus. Quando nós somos humilhados, irmão, quando nós somos humilhados, muitas vezes é nessa hora que o nosso coração se quebranta. Muitas vezes é na hora da humilhação que vem o verdadeiro arrependimento, que vem o retorno, que vem o abandono do erro. É na humilhação. É uma pena que tenha que ser assim, mas fazer o quê? Essa é a nossa condição humana. A humilhação é uma bênção.
Ele retorna a Betel, segundo ponto do número 5. Edifica de novo um novo altar, o mesmo altar feito novamente. Edifica um novo altar e invoca o nome do Senhor. Existe muita gente que precisa retornar. Muita gente que abandonou a sua santidade e precisa retornar. Muita gente que abandonou o seu envolvimento com a obra de Deus e precisa retornar. Muita gente que abandonou o seu chamado e precisa retornar. Muita gente que abandonou sua vida diária aos pés do Senhor e precisa retornar. Muita gente que frequenta cultos, mas abandonou todo compromisso com Deus, precisa retornar. Muita gente que abandonou a igreja e precisa retornar. O retorno foi público, o retorno foi completo, o retorno foi em arrependimento, o retorno foi ao coração. Esse retorno era praticamente uma devolução. Ele estava dizendo: Deus, eu estou devolvendo ao Senhor a submissão que eu não entreguei. Eu estou devolvendo ao Senhor a confiança que eu lhe neguei. Eu preferi confiar nos recursos, nas riquezas do Egito, do que no Deus que tinha jurado que me abençoaria. Eu estou vindo devolver a minha confiança. Eu estou vindo devolver aquilo que é teu, que eu não te dei. Tem um parêntese aqui. Anos depois, Abrão cometeu de novo o mesmo pecado. Ei, Abrão, tu não aprende, hein, cara? Só que eu estou falando com o espelho. Você também? Ah, tá. Então não vamos julgá-lo muito rapidamente. Imediatamente, Deus, na sua bondade, proporcionou a Abrão um segundo teste. Mais doloroso, inclusive. Mas segundo teste no qual Abrão prevaleceu. Capítulo 13, versículo 5 nos diz que Ló ia com Abrão. E talvez essa seja a oportunidade que eu tenha de tentar dizer para os irmãos que ninguém sabe exatamente por que Abrão não se separou de Ló. Veja o que diz capítulo 12, versículo 1. O Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela. Ninguém sabe exatamente por que Abrão não cumpriu totalmente o que Deus queria que ele fizesse. Alguns pensam que era responsabilidade. Explico. Abrão era o filho mais velho, Amã era o filho do meio, o pai de Ló. O pai de Ló morreu. Então, culturalmente, Ló se tornaria filho do avô, Terá, que morreu também. Então, quem vai cuidar desse menino? O tio mais velho. Só que Ló não era menino coisa nenhuma. Ló era homem feito, barbado por sinal. Talvez por responsabilidade. Talvez por uma compaixão fora da medida e da dose. Irmãos, convenhamos, é muito difícil a gente dosar com sabedoria esse negócio de compaixão. Talvez, eu não incluí aí no seu resumo, mas talvez por apego. Apego familiar. Vamos falar rapidinho sobre isso, irmãos? Não são poucas as pessoas cujas prioridades estão bagunçadas. Na cabeça elas dizem: Deus primeiro, família depois, igreja terceiro. Não é assim que a gente aprende a dizer? Mas muitas vezes nós sacrificamos a vontade de Deus para atender expectativas familiares. Sim. Nós todos conhecemos pessoas que já convertidas adiam um compromisso, o batismo, por exemplo. Eu não quero dar esse desgosto à mamãe, à vovó. Ela não quer que eu passe para a igreja de crente. Conhece uma história assim? Eu conheço várias. Conheço muitas. Lembro-me do batismo de um irmão lá em Belo Horizonte, que espantou praticamente a igreja toda, porque todo mundo achava que ele era membro da igreja. Fazia quase 40 anos que estava lá, todo domingo, de manhã, de noite, EBD, pequeno grupo, culto de oração. Não, uma promessa que eu fiz, não posso quebrar. Isso chama-se prioridade invertida. Isso se chama prioridade invertida.
De fato, a família é muito importante. Quem sou eu para imaginar, para dar margem para você imaginar que eu estou falando uma coisa contrária a isso? Só não é mais importante do que Deus. De fato, a vontade dos nossos familiares, cônjuges, filhos, pais, irmãos, deve ser considerada não mais do que a vontade de Deus. Por alguma razão, Abrão levou esse acessório. Abrão carregou esse sobrinho. Se o sobrinho, agora nós vamos um pouco mais fundo, tá certo? Me acompanhe aqui pelos próximos minutos. Nós vamos dar um mergulho, então respire fundo, que a gente vai mergulhar e volta rapidinho. Se o sobrinho ocupava o lugar de filho, Ló estava usurpando um lugar fundamental para os planos de Deus por meio de Abrão. Abrão teria um filho, Isaque. Por meio de Isaque, Jacó. Por meio de Jacó, os 12. Por meio de um dos 12, Judá, viria anos depois Jesus Cristo, o verdadeiro descendente de Abraão. Se Ló estava ocupando o lugar de filho, ele tinha que dar licença. Ele tinha que dar licença. Porque ele estava ocupando um lugar, consciente ou não, não importa. Ele estava ocupando um lugar que nos planos de Deus era de outra pessoa. Com licença, por favor. A provação que se levanta, ela vai demonstrar não somente a intervenção de Deus, mas inclusive ela desmascara a diferença do coração de Abrão para o coração de Ló. Número 6, o segundo teste, conflito e separação de Ló. Versículo 6, nos mostrando que a fome ainda persistia, pelo menos os seus resquícios, não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló, e os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. Disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está diante de ti, não está toda a terra diante de ti. Eia, pois, aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Então Abrão tomou uma postura, eu vou enfatizar isso no próximo ponto, mas ele tomou uma postura que tinha um porquê. Eu estava ontem à noite ouvindo o comentário, não sei se os irmãos conhecem um comentarista bíblico chamado J. Vernon McGee. Ele escreveu um comentário chamado Através da Bíblia. Então todos os capítulos e versículos ele comenta, um gênio, um homem já falecido, já está com o Senhor Jesus. E foi ele que chamou minha atenção no versículo 7 para uma outra dimensão do conflito, quando o texto bíblico nos diz que os cananeus e os perizeus habitavam na terra. Independente, meus irmãos, de quão profunda ou bem desenvolvida era a teologia, eles tinham um altar ao Senhor, ao qual não frequentavam os cananeus e os tais dos perizeus. Eles eram distinguidos por serem servos de Deus. E o conflito entre servos de Deus é inevitavelmente um mau testemunho para o nome de Deus, entendeu? O conflito entre servos de Deus é inevitavelmente, invariavelmente um mau testemunho para o nome de Deus. Você consegue imaginar quanto deve ter sido difícil para Abrão, diante de todas as coisas, as considerações que já fizemos, dizer para Ló: aparta-te. Este foi o teste. Se agora ele iria sair da sua parentela, se agora ele iria dar este passo, eu não quero ir fundo demais nem longe demais, se ele iria finalmente abraçar por completo este propósito que Deus já tinha dantes revelado. Versículo 10 nos mostra como eram diferentes os corações deles. Levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada. Hoje, se você for lá, eu nunca fui lá, mas dizem que é um cenário desértico, árido, seco, desabitado. A Bíblia está nos dizendo como aquilo era antes, uma terra absolutamente desejável. Ló fez a mesma coisa que Abrão antes, no começo da fome. Abrão olhou para o Egito, tantas certezas, tantos recursos, tanta provisão, é para lá que eu vou.
Ló olhou uma terra verde, bem irrigada, toda bem regada, e disse: é para lá que eu vou. Escolheu carnalmente, segundo os olhos, porque o texto nos diz: antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Virá em breve uma mensagem só sobre a relação interessante entre Ló e Sodoma, mas o versículo 13 nos diz: ora, eram os homens de Sodoma maus e grandes pecadores contra o Senhor. Ló fez a mesmíssima escolha que Abrão fez quando foi para o Egito, sem diferença qualquer. Abrão, número 7, em vez de agir na carne, triunfou por sua mansidão. Quem tinha o direito de escolher primeiro? Quem você acha? Quem tinha o direito, como precedente, como mais velho, como patriarca, dentre todas as condições e contexto daquela cultura, o direito era todo de Abrão. A sua mansidão vem quando ele diz: escolhe. Quando ele abre mão dos seus direitos. Essa é a definição bíblica de mansidão: é abrir mão dos seus direitos para abençoar a outrem. Quão frequentemente não o fazemos, não é, queridos? Eu não deixo o almoço para janta, eu não deixo desaforo para mais tarde. Comigo é assim: bateu, levou. Olha, pastor, eu acho até bonito que a Bíblia fala esse negócio de mansidão aí, mas não é do meu temperamento, eu sou colérico, sabe? Colérico? E convertido você é? Ah, tá. A mansidão não é uma característica natural. Escutou? A mansidão não é uma característica natural. A mansidão é apresentada em Gálatas como sendo parte do fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É uma característica do fruto do Espírito. A mansidão, isto é, abrir mão dos seus próprios direitos para abençoar a outro, é o que nós vemos mais do que ninguém no Senhor Jesus, que abriu mão da sua glória, do Senhor Jesus que abriu mão das suas prerrogativas divinas, do Senhor Jesus Cristo que humilhou-se vindo a este mundo com a intenção de salvar aqueles que não o amavam, de resgatar aqueles que rejeitavam o seu nome, de salvar aqueles que ainda não aceitam, mesmo hoje em outros ainda se salvarão, não aceitam o seu propósito de salvação. Tudo isso Jesus Cristo fez em mansidão, e ele disse a respeito de si mesmo: vinde a mim que sou manso e humilde de coração. Neste momento de conflito, Abrão triunfou por sua mansidão, mas nós não. Nós gostamos no conflito de vencer, se não é no argumento, é na taca. O exemplo bíblico confirma o ensino total da palavra de Deus. A tentação aqui, querida, era exatamente essa, de exigir: não vai não, eu é que vou. A tentação aqui era talvez humilhar Ló, prevalecer sobre ele, expulsá-lo, qualquer outra coisa que ele poderia ter feito que não ser um homem manso. E manso por quê? Porque uma vez que ele falhou lá em não confiar em Deus, agora era em Deus que ele iria confiar. Era em Deus que ele iria confiar. Se o prejuízo viesse, não seria maior do que aquilo que Deus tinha prometido. Esse é o raciocínio da fé. Se provação viesse, não seria fora do controle, do plano do Deus que tinha aparecido para ele e prometido e jurado que o abençoaria. Número 8.
A Bíblia nos revela os planos que Deus tinha em meio a todos esses acontecimentos, que não estão escritos aqui apenas para fins de narrativa, mas a fim sim de conhecermos o Senhor. No capítulo 13, versículo 14, depois de tanto tempo passado, agora Abrão novamente tem um encontro com Deus. Tanto tempo passado. O último encontro foi antes do conflito com Ló. O último encontro foi antes dele ir para o Egito. Mas agora o Senhor vem a ele novamente. Disse o Senhor a Abrão: quando? Quando? Depois que Ló se apartou dele. Na hora que Abrão deve ter pensado: e agora o que eu farei? Sobrou para mim a terra pior. Na hora que os laços que Deus queria que fossem rompidos, tinham sido rompidos. Nesse momento o Senhor disse: levanta os teus olhos. Veja como Deus foi gracioso com ele. Levanta os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para o lado do norte e do sul e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e à tua descendência para sempre. Quando Abrão não tinha filhos e o sobrinho que tinha tido ido embora, ele disse: e farei da tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti te darei. E Abrão mudou as suas tendas e foi, e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Deus inaugurou um novo estágio na vida pela fé, na vida da fé de Abrão. Veja, irmão, um retrato em Abrão, tanto seu quanto meu. Muitas e muitas vezes os nossos pés resvalam. Não é verdade, queridos? Muitas e muitas vezes nós falhamos também em render ao Senhor a confiança que Ele merece de nós receber. Algumas vezes nós não somos tão mansos quanto acabamos de ler aqui, não, pelo contrário. Algumas vezes hesitamos em vez de em Deus confiar. O retrato aqui é muito humano. Mas não deixe de ver a passagem também como sendo um retrato do Salvador plenipotente que restaura o seu povo. Abrão falhou horrivelmente, irmão. Contar essa história aqui, imagina você ter que contar essa história do Egito no ministério infantil, credo. Ele falhou vergonhosamente. Mas você não está vendo que Deus está conduzindo esse homem para mais perto dele? Você não está vendo que Deus está trabalhando o caráter desse homem? Você não está vendo que Deus está santificando este homem? Que o segundo teste mais difícil, a parentela, que ele não abriu mão no início, o rompimento de laços que ele não conseguiu inicialmente romper, vem agora, vem agora, vem agora. No segundo teste, pela graça de Deus, ele foi aprovado. É por isso que eu deixei alguns versículos aí para o seu conforto, meu irmão, para o meu também. Jeremias 3:22, voltai, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. Veja o que Deus diz: eu curarei as vossas rebeliões. E então o povo diz: eis-nos aqui, vimos a ti, porque tu és o Senhor nosso Deus. Oséias 14:4, Deus diz: eu sararei a sua infidelidade. Meu irmão, como esse versículo é precioso para nós quando pecamos e quando falhamos. Eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Joel 2:12 e 13, ainda assim agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Esse é o nosso bendito Deus.
1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10 e 11. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. A Ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Irmãos, não é verdade que nós sentimos medo de cairmos? Todos os crentes, todos os verdadeiros salvos que temem o Senhor, não sentimos medo de cair? Não sentimos medo de se cumprir na nossa vida o versículo que diz que a porca lavada voltou para a lama e o cachorro voltou para o seu vômito? Não sentimos medo de envergonhar o nome do Senhor, de abandonar as... Sim, irmão. E infelizmente, enquanto vivemos a vida nesse mundo, pecaremos. Alguns ainda são persuadidos de que, não, eu não posso aceitar Jesus hoje, porque eu preciso, se eu aceitar Jesus hoje, eu vou sair amanhã, eu vou envergonhar, eu vou causar. Então eu sou lembrado do versículo que eu não coloquei aí no seu resumo, mas está lá no finzinho do Novo Testamento, na abençoada carta de Judas, que diz que Ele é poderoso para vos guardar de tropeçar, e para vos apresentar irrepreensíveis perante Ele, com alegria perante a sua glória. Veja este versículo do Salmo 37, versículo 24. Ainda que caia, referindo-se ao justo, e nós nos apropriamos, se salvos na condição de justificados, ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Para concluir, no maravilhoso livro O Peregrino, John Bunyan, no capítulo 5, relata que cristão visitou a casa de um homem chamado intérprete. Talvez você se lembre bem desta cena. É como se fosse um discipulador, e ele tem o objetivo de ajudar cristão a entender algumas verdades fundamentais. Permita-me ler, é um curto trecho. Então vi no meu sonho que intérprete tomava cristão pela mão e o levava a um lugar onde se via uma lareira ardendo. Ali havia alguém que não saía de perto, jogando cada vez mais água na lareira, com a intenção de apagá-la. Mas as chamas só aumentavam e ficavam cada vez mais quentes. O que significa isso? Perguntou o cristão. Esta lareira, respondeu o intérprete, é a obra da graça que se opera no coração. Agora se prepare para você dar uns aleluias aí, tá certo? É a obra da graça que se opera no coração. Aquele que joga água tentando extingui-la, apagá-la, é o diabo. Mas você pode ver que o fogo, assim mesmo, fica sempre maior e mais quente. Você verá agora a razão disso. Então ele o levou atrás da parede, onde se via um homem com um vaso de óleo nas mãos. E ele em segredo derramava continuamente óleo no fogo. Disse cristão, o que isso significa? Respondeu o intérprete, este é Cristo, que continuamente, com o óleo da sua graça, mantém viva a obra já iniciada no coração. É isso aí mesmo. E por meio dessa obra, a despeito de tudo que pode fazer o diabo, as almas dos crentes se provam piedosas. Você observou também que o homem fica atrás da parede para alimentar o fogo. Isso é para ensinar-lhe, atrás da parede, isso é para ensinar-lhe que é difícil para aquele que é tentado vê-lo e ver como sua obra graciosa se conserva na alma. Irmão, eu e você caímos. Talvez nossos tropeços não sejam tão feios quanto os de Abrão, de vender a dignidade da esposa em troca de algumas cabeças de gado. Mas caímos também. Talvez eu ou você tenhamos muita dificuldade em dizer não para alguém como um Ló na nossa vida, e nunca se esqueça que o Senhor da sua vida é aquele para quem você não pode dizer não. Em nós, irmãos, muitas falhas e fraquezas, mas em Jesus Cristo, muita graça, muito perdão,
muito poder e muito amor. Ele não nos rejeitará. Ele não nos rejeitará porque caímos. Que Salvador maravilhoso. Pelo contrário, até disposto a levantar-nos Ele está. Filipenses 1,6, e então nós vamos orar. Eu estou certo de que aquele que em vós começou a boa obra, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Oremos. Senhor, parece-nos que Abrão merecia ter sido rejeitado pelo Senhor. Quando abandonou os teus altares, quando prostituiu a própria esposa, quando rejeitou o Senhor, Deus, aquilo que tu tinhas desde o início exigido dele. E ainda assim, Senhor, para com ele tu te mostraste um Deus misericordioso, um Deus fiel, um Deus perdoador. Sabemos, Senhor Deus, que foi pelo sangue da cruz que proveu para o perdão de Abrão, e é o mesmo sangue que provê para o nosso perdão hoje também. Por isso, Senhor, nós te damos graças pela bênção de meditar na tua palavra, reconhecendo, ó Deus, que somos igualmente falhos, mas não podemos deixar de reconhecer que para conosco tu és igualmente bondoso, misericordioso, perdoador. Pai querido, o que queremos pedir ao Senhor é que o Senhor nos guarde de tropeçar em nome de Jesus. Naquilo, ó Deus, que estamos caídos neste presente momento da vida de cada um de nós, abre os nossos olhos, ó Deus. Se for necessário coragem para romper um laço, para tomar uma decisão, para dizer não, Deus, que o Senhor nos revista da coragem que vem da certeza de que o Senhor é fiel e capaz para nos prover. O que queremos, ó Deus, é que o Senhor conserve firmes os nossos pés. E se o Senhor não conservar, Pai, por certo cairemos. Mas pedimos que o Senhor nos conserve firmes, ó Deus. Pelo bem do nome de Jesus que nós portamos, pelo bem da nossa família, pelo bem da tua igreja, pelo bem da tua obra, conserva-nos, misericordioso Deus, firmes no Senhor. Não está em nós, sem ti nada podemos fazer, mas nós nos colocamos nas tuas mãos, Deus, e pedimos a tua graça, a tua bênção e a tua misericórdia em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus, o povo de Deus diz: amém.